Marido mandou a esposa voltar para a roça. Você não serve para a cidade. Hoje ela é dona da fazenda, que era dele. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O sol mal havia nascido quando Celina fechou a pequena mala marrom, gasta pelo tempo. Suas mãos tremiam enquanto guardava os últimos pertences. Um caderno encadernado em couro, algumas fotografias amareladas e uma aliança que agora pesava, como chumbo em seus dedos. As palavras de Caetano ainda ecoavam em sua mente, cortantes como navalhas. Volta para a roça, menina. Você não serve para a cidade. Parada diante do espelho do pequeno quarto de pensão, observou seu reflexo. Os olhos, castanhos marejados, os cabelos escuros presos em um coque despretensioso, as roupas simples que denunciavam suas origens. Não era assim que havia imaginado seu futuro quando deixou o vilarejo natal, cheia de sonhos e expectativas. A cidade grande prometia oportunidades, mas entregou apenas portas fechadas e olhares de desprezo. O caderno de receitas da avó Adélia era seu tesouro mais precioso. Suas páginas amareladas guardavam mais que simples fórmulas. Eram memórias vivas de tardes perfumadas com ervas secando ao sol, de histórias sussurradas entre um preparo e outro, de sabedoria passada de geração em geração. Celina acariciou a capa gasta, sentindo sob os dedos as marcas do tempo e do uso constante. Desceu as escadas da pensão em silêncio, carregando consigo apenas 3.000 ais economizados e um coração dilacerado pela humilhação. Na rua, o movimento da cidade começava a despertar. Vendedores organizando suas bancas, funcionários apressados, correndo para o trabalho, ônibus lotados cortando as avenidas. Um mundo que ela agora percebia nunca realmente a acolheu. Durante a viagem de volta ao vilarejo, Celina observava a paisagem mudar pela janela do ônibus. Os prédios foram dando lugar a campos abertos, o asfalto cedendo espaço para estradas de terra, o ar poluído sendo substituído pelo perfume da vegetação. Cada quilômetro percorrido era como um fio invisível puxando-a de volta às suas raízes. Ao desembarcar na pequena rodoviária do vilarejo, foi recebida pelo silêncio acolhedor que só os lugares do interior conhecem. O aroma familiar das plantas medicinais do quintal da avó Adélia invadiu suas narinas antes mesmo de chegar em casa. Lavanda, hortelã, calêndula, erva cidreira. Era como se a terra a chamasse de volta, oferecendo um abraço que a cidade nunca soube dar. A casa da avó, agora vazia desde sua partida, permanecia de pé com sua dignidade simples. As paredes descascadas, o telhado que pedia reparos, o jardim um pouco abandonado, tudo ali parecia esperar por ela. Na cozinha, os utensílios guardavam ainda o eco dos ensinamentos de Adélia, das tardes dedicadas ao preparo de pomadas e xaropes que curavam não apenas o corpo, mas também a alma. Sentada na velha cadeira de balanço da varanda, Celina permitiu que as lágrimas finalmente corressem livres. Não eram apenas lágrimas de derrota, eram também de alívio, de reconexão, de possibilidades que começavam a se desenhar em sua mente, ali, entre as paredes que guardavam tantas histórias e o conhecimento ancestral de sua família. Talvez houvesse um novo começo. A noite caía lentamente sobre o vilarejo quando Celina abriu o caderno de receitas. Entre as páginas amareladas, não procurava apenas fórmulas, buscava um caminho. Seus dedos pararam sobre uma antiga receita de bálsamo de calêndula e um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. Talvez, pensou, a verdadeira riqueza estivesse ali o tempo todo, esperando para ser redescoberta. A antiga cozinha de Adélia ganhou nova vida nas semanas seguintes. Celina dedicou dias inteiros organizando o espaço, transformando-o em um laboratório. Improvisado, as prateleiras de madeira antes empoeiradas agora exibiam potes de vidro rotulados cuidadosamente, cada um guardando diferentes ervas secas.
O fogão a lenha, testemunha silencioso de tantas histórias, voltou a exalar aromas reconfortantes de infusões e preparados. Seus 3.000 reais precisavam ser investidos com sabedoria. Cada centavo era precioso. Cada decisão precisava ser calculada. Celina passou noites em claro, estudando o caderno da avó, selecionando quais receitas poderiam ser adaptadas para uma pequena produção inicial. O bálsamo de calêndula, uma fórmula simples mas eficaz, seria seu primeiro experimento. As manhãs eram dedicadas ao cultivo. No quintal dos fundos, entre canteiros restaurados com carinho, Celina plantava e cuidava das ervas necessárias. Suas mãos, antes acostumadas ao trabalho delicado com papéis em escritórios da cidade, agora se familiarizavam novamente com a textura da terra. Cada muda plantada era uma pequena promessa de futuro. Dona Zefa, vizinha antiga que conhecia, Celina desde menina, foi a primeira a notar as mudanças na casa. Numa tarde, atraída pelo aroma que escapava pela janela da cozinha, apareceu para uma visita. Encontrou Celina concentrada, mexendo um preparado no fogão. Que cheiro bom, menina! Parece sua avó fazendo aquelas pomadas milagrosas, comentou. A senhora, sentando-se numa cadeira próxima. O comentário tocou fundo no coração de Celina. Era a primeira vez que alguém a comparava à avó Adélia, e isso despertou um misto de orgulho e responsabilidade. Ofereceu à vizinha uma amostra do bálsamo recém-preparado, explicando seus benefícios para a pele. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo, como só acontece em lugares pequenos. Logo, outras vizinhas começaram a aparecer trazendo seus próprios potes de vidro para serem enchidos com o bálsamo de calêndula. O preço modesto que Celina cobrava mal cobria os custos de produção, mas cada venda representava uma pequena vitória. Foi numa dessas manhãs de trabalho que Ivo apareceu. O agrônomo, conhecido na região por seu trabalho com práticas agroecológicas, havia ouvido falar da moça que fazia remédios naturais. Parado à porta da cozinha, observou com interesse o laboratório improvisado de Celina. Você está fazendo um trabalho interessante aqui, comentou ele, seus olhos percorrendo os canteiros bem cuidados. Mas já pensou em expandir o cultivo? Essas ervas precisam de espaço para crescer adequadamente. Celina sentiu o rosto corar, tanto pelo elogio quanto pela presença inesperada daquele homem que emanava uma quieta sabedoria. As palavras de Ivo plantaram uma semente de possibilidade em sua mente, mas também trouxeram à tona seus medos e inseguranças. À noite, sozinha com seus pensamentos, Celina folheava mais uma vez o caderno da avó. Entre as receitas, encontrou uma anotação que nunca havia notado antes. O medo só tem poder sobre nós quando fechamos os olhos para as bênçãos que nos cercam. As palavras pareciam escritas especialmente para aquele momento. Seus recursos eram escassos, sua experiência limitada, e as feridas da rejeição ainda estavam frescas. Mas algo estava nascendo ali, entre as paredes daquela cozinha antiga, algo maior que seus medos. Cada pequeno pote de bálsamo vendido, cada sorriso de gratidão das vizinhas, cada nova erva que brotava nos canteiros, era um lembrete de que, talvez, seu verdadeiro lugar sempre estivera ali, entre as raízes de sua história. O galpão abandonado nos fundos da propriedade parecia um desafio impossível à primeira vista. As paredes descascadas, o teto com algumas telhas faltando e o chão coberto de poeira desencorajariam qualquer um. Mas Ivo via possibilidades onde Celina enxergava apenas ruínas. Com algumas adaptações, este espaço pode se transformar em uma área de produção adequada, explicou ele, caminhando pelo local com passos decididos. O pé direito alto é perfeito para a secagem das ervas. E estas janelas amplas garantem ventilação natural.
Celina observava em silêncio, dividida entre o entusiasmo e o medo. Seus 3.000 iniciais já estavam quase no fim, investidos em potes, ingredientes e equipamentos básicos. A reforma do galpão parecia um sonho distante demais. Foi Dona Maria, uma das clientes mais antigas do Bálsamo de Calêndula, quem deu a primeira sugestão durante uma de suas visitas. Por que você não fala com as mulheres da cooperativa de artesanato? Elas também começaram do zero, sabe? A ideia germinou devagar na mente de Celina. Nas noites seguintes, debruçada sobre o caderno da avó, começou a fazer cálculos e anotações nas margens. Entre as antigas receitas, encontrou registros de como Adélia trabalhava em parceria com outras mulheres da comunidade durante as colheitas. Era um sistema simples de ajuda mútua, baseado na confiança e no compartilhamento de conhecimentos. Numa tarde particularmente quente, 5 mulheres do vilarejo se reuniram na varanda da casa. Entre elas estava Dona Zefa, que trouxe bolinhos de fubá, e Josefa, conhecida por suas mãos habilidosas no artesanato local. O aroma das ervas secando ao sol misturava-se com o café recém-passado, enquanto Celina expunha sua proposta. "Podemos começar pequeno", explicou ela, mostrando o caderno de anotações. "Cada uma contribui com o que sabe fazer melhor. Algumas podem ajudar no cultivo, outras na produção." As mulheres ouviam com atenção, fazendo perguntas e compartilhando suas próprias experiências. A ideia de uma cooperativa começava a tomar forma, nascendo da união entre o conhecimento tradicional e as necessidades do presente. Ivo, que acompanhava o desenvolvimento do projeto com interesse crescente, ofereceu sua expertise em práticas agroecológicas. "Posso ajudar com o planejamento do cultivo e ensinar técnicas de manejo sustentável", propôs ele, seus olhos encontrando os de Celina com uma intensidade que a fez desviar o olhar constrangida. O trabalho de recuperação do galpão começou numa segunda-feira. Um mutirão se formou espontaneamente. Homens do vilarejo ajudaram com os reparos mais pesados, enquanto as mulheres se revezavam trazendo água fresca e comida para os trabalhadores. Celina observava tudo com um nó na garganta, emocionada com a solidariedade que brotava ao seu redor. As noites eram dedicadas ao estudo. Celina mergulhava cada vez mais fundo nas anotações da avó, descobrindo segredos escondidos entre as páginas amareladas. Algumas receitas traziam observações sobre o ciclo da lua e sua influência nas plantas. Outras falavam sobre a importância de colher as ervas no momento certo do dia. Mas nem tudo eram flores. Os comentários maldosos começaram a circular pelo vilarejo. "Está querendo ser mais que os outros", diziam alguns. "Isso não vai dar em nada", murmuravam outros. Cada palavra negativa era como uma pequena pedra em seu caminho, testando sua determinação. Numa noite particularmente difícil, após ouvir críticas sobre estar desperdiçando dinheiro com o galpão, Celina encontrou-se sozinha na cozinha, as mãos tremendo enquanto preparava uma infusão calmante. Foi quando seus olhos pousaram em uma frase escrita pela avó na margem de uma página: "As maiores árvores nascem de sementes que tiveram a coragem de quebrar a própria casca." Aquelas palavras carregavam uma verdade que ressoava profundamente em seu coração. Cada desafio, cada crítica, cada momento de dúvida era parte de seu processo de crescimento. Como as sementes que plantava em seu jardim, ela também precisava romper suas próprias limitações para florescer. A essência da terra nasceu numa manhã de setembro, quando o galpão reformado abriu suas portas pela primeira vez. O espaço, antes abandonado, agora exibia prateleiras organizadas, bancadas de trabalho bem distribuídas e um sistema de secagem de ervas planejado por Ivo. O aroma das plantas medicinais misturava-se com o cheiro de madeira nova e possibilidades.
As 5 mulheres que formavam o núcleo inicial da cooperativa trouxeram consigo mais que suas habilidades. Cada uma carregava sua própria história de superação. Dona Zefa, com suas mãos calejadas de tanto trabalhar na roça, conhecia os segredos do plantio como ninguém. Josefa, que criava 3 filhos sozinha, tinha um talento natural para a organização e controle de estoque. Maria do Socorro, que mal sabia ler, possuía um conhecimento profundo sobre as propriedades curativas das plantas, herança de sua própria avó. As primeiras semanas foram de aprendizado intenso. Celina dividia seu tempo entre a produção dos cosméticos naturais, o treinamento das cooperadas e as intermináveis planilhas de controle que começavam a se acumular em sua mesa. As noites eram dedicadas ao estudo do caderno de Adélia, buscando novas receitas que pudessem ser adaptadas para a produção em maior escala. Precisamos pensar em como levar nossos produtos para além do vilarejo, sugeriu Ivo durante uma reunião. Seu olhar encontrou o de Celina com aquela mesma intensidade que agora fazia seu coração acelerar por motivos diferentes do medo. As feiras livres das cidades vizinhas podem ser um bom começo. A primeira feira foi um teste de coragem. Celina e Maria do Socorro acordaram antes do sol nascer para organizar a pequena barraca. Os produtos, cuidadosamente embalados em potes de vidro reciclados e decorados com fitas de chita, pareciam tímidos diante das bancas maiores e mais estabelecidas. No entanto, algo inesperado aconteceu. As pessoas eram atraídas não apenas pelos produtos, mas pelas histórias que os acompanhavam. Celina descobriu-se contando sobre o caderno da avó, sobre as mulheres da cooperativa, sobre o resgate dos saberes tradicionais. Cada venda não era apenas uma transação comercial, era um momento de conexão, de reconhecimento mútuo. Mas o crescimento trouxe seus próprios desafios. Uma tarde, enquanto conferiam o estoque, Josefa notou que os fundos da cooperativa mal cobriam as despesas básicas. Como vamos conseguir comprar mais potes se mal temos dinheiro para as ervas? Questionou preocupada. A pergunta pesou no ar como chumbo. Celina passou a noite em claro, revendo números, buscando soluções. Foi quando encontrou, entre as páginas do caderno, uma antiga receita de sabonete artesanal que usava ingredientes locais e acessíveis. Ao lado, uma anotação da avó dizia: às vezes a resposta está nas coisas mais simples. Na manhã seguinte, reuniu as cooperadas para compartilhar sua ideia. O sabonete seria um produto mais barato de produzir e poderia ajudar a equilibrar as contas enquanto os outros itens ganhavam mercado. Mas a verdadeira virada veio de uma sugestão de Dona Zefa. Por que não ensinamos outras mulheres a fazer esses sabonetes? Podemos cobrar um pouquinho pelas aulas e ainda ajudar outras pessoas a terem sua própria renda. A ideia pegou como fogo em palha seca. Logo, as tardes de sábado no galpão transformaram-se em oficinas práticas. Mulheres de todas as idades vinham aprender não apenas as técnicas de produção, mas também sobre o poder das ervas medicinais e a importância do trabalho cooperativo. Entre uma aula e outra, Celina percebia as mudanças sutis que aconteciam. Não eram apenas os produtos que se multiplicavam nas prateleiras, eram sorrisos, histórias compartilhadas, sonhos que começavam a ganhar forma. A cooperativa tornava-se um espaço de transformação, onde as dificuldades eram enfrentadas coletivamente e as vitórias, por menores que fossem, eram celebradas por todas. Uma noite, após mais um dia intenso de trabalho, Celina encontrou Ivo ainda no galpão, organizando mudas para o dia seguinte. No silêncio compartilhado, percebeu que suas próprias raízes, antes tão machucadas, começavam a se entrelaçar com as de outras pessoas, criando uma rede de apoio mútuo que ia muito além do aspecto comercial.
o sucesso das feiras locais. Eu trouxe uma mudança inesperada numa manhã de sábado. Júlia Santos, uma jovem influenciadora digital com milhões de seguidores, passeava pela feira quando se encantou com o hidratante de lavanda da Essência da Terra. Após uma longa conversa com Celina sobre a origem dos produtos e a história da cooperativa, Júlia compartilhou um vídeo em suas redes sociais exaltando não apenas a qualidade dos cosméticos, mas também o projeto social por trás deles. O impacto foi imediato e avassalador. Em questão de dias, a caixa de mensagens da cooperativa transbordava de pedidos. O pequeno galpão, que antes parecia espaçoso demais, agora mal comportava a produção necessária. As prateleiras esvaziavam-se mais rápido do que podiam ser reabastecidas. Precisamos contratar mais gente, disse Josefa, enquanto tentava organizar a lista crescente de encomendas e aumentar nossa área de plantio. As ervas não estão dando conta da demanda. O crescimento repentino expôs fragilidades que Celina não havia previsto. A produção artesanal, que sempre fora o coração do projeto, precisava agora encontrar um equilíbrio entre manter sua essência e atender à nova realidade. As noites de sono tornaram-se cada vez mais curtas, divididas entre a adaptação de receitas para produções maiores e a preocupação com a qualidade dos produtos. Foi nesse momento que sua irmã Ana, que vivia na capital, ligou após ver o vídeo viral. Celina, você precisa de alguém que entenda de administração, disse ela, com sua típica objetividade. Deixa eu te ajudar. Posso usar minha experiência em gestão financeira para organizar esse crescimento. A oferta de Ana era tentadora, mas Celina hesitou. As palavras de Caetano ainda ecoavam em sua mente. Não serve para a cidade, e a ideia de misturar os dois mundos a assustava. No entanto, uma anotação no caderno de Adélia chamou sua atenção naquela noite. O medo de crescer não pode ser maior que a vontade de florescer. Com a chegada de Ana, vieram mudanças necessárias. Processos foram formalizados, documentações organizadas e um sistema de controle de qualidade foi implementado. Mas a transição não foi fácil. Algumas das cooperadas mais antigas resistiam às mudanças, temendo perder a essência artesanal do projeto. Não podemos virar uma fábrica sem alma, protestou Dona Zefa durante uma reunião particularmente tensa. Essas plantas têm história, têm energia. Não é só misturar ingredientes e pronto. Celina sentia-se dividida. Por um lado, compreendia a necessidade de profissionalização. Por outro, não queria perder a conexão com as raízes que haviam dado vida ao projeto. As noites eram povoadas por pesadelos onde o rosto decepcionado de sua avó se misturava, com planilhas intermináveis e ervas murchando. Foi Ivo quem trouxe uma perspectiva diferente. Numa tarde, enquanto ajudava a reorganizar o espaço de cultivo para comportar mais canteiros, ele compartilhou sua visão. Sabe, Celina, crescer não significa necessariamente perder a essência. É como uma árvore. Quanto mais fortes suas raízes, mais alta ela pode crescer sem perder sua base. Inspirada por essas palavras, Celina começou a buscar um meio termo. Com a ajuda de Ana, desenvolveu um programa de capacitação para as novas funcionárias, onde o conhecimento tradicional das ervas era tão valorizado quanto as técnicas modernas de produção. As histórias do caderno de Adélia tornaram-se parte do treinamento, criando uma ponte entre o antigo e o novo. Mas o universo parecia decidido a testar sua resistência. Numa manhã chuvosa, uma fiscalização surpresa da vigilância sanitária chegou ao galpão. O fiscal, um homem de expressão severa, começou a apontar uma série de adequações necessárias que custariam muito mais do que a cooperativa podia arcar naquele momento. Naquela noite, sozinha na cozinha de casa, Celina segurava o caderno da avó com mãos trêmulas. As páginas amareladas pareciam mais pesadas que o normal.
carregadas com a responsabilidade de tantos sonhos e pessoas que agora dependiam dela. A chuva que caía lá fora ecoava seus próprios medos e incertezas. Mas entre as gotas que batiam na janela e o aroma das ervas que secavam no varal, algo começava a ficar claro. Cada desafio era também uma oportunidade de fortalecimento. Como as próprias plantas que cultivava, às vezes era preciso enfrentar a tempestade para crescer mais forte. O relatório da vigilância sanitária era um documento intimidador de 5 páginas. Ana o lia em voz alta durante a reunião de emergência, enquanto as cooperadas escutavam em silêncio tenso. As adequações exigidas eram muitas. Novo sistema de ventilação, pias específicas para higienização, área de quarentena para matérias-primas, documentação detalhada de processos. O investimento total será de aproximadamente R$40 mil, concluiu Ana, ajustando os óculos com preocupação. E temos apenas 2 meses para realizar todas as mudanças. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. A cooperativa tinha acabado de investir suas reservas na contratação de novas funcionárias e na ampliação do cultivo. R$40 mil pareciam uma montanha impossível de escalar. Poderíamos fazer um empréstimo, sugeriu Josefa timidamente. Meu cunhado conhece um agiota que... Não! Interrompeu Celina com uma firmeza que surpreendeu a todas. Não! Vamos nos envolver com agiotas. Deve haver outro caminho. Naquela noite, enquanto organizava antigas faturas na cozinha de casa, Celina encontrou um envelope amarelado entre as páginas do caderno de Adélia. Dentro havia uma fotografia desbotada. Sua avó, muito jovem, ao lado de uma senhora indígena. No verso, uma anotação dizia: Dona Jurema, guardiã dos saberes da terra. Quando o rio está agitado, é preciso aprender com as pedras a permanecer firme. A foto despertou uma memória antiga. Adélia contando sobre como a comunidade se unia em tempos difíceis, realizando mutirões e dividindo recursos. Era um sistema ancestral de apoio mútuo que havia se perdido com o tempo. Na manhã seguinte, Celina convocou não apenas as cooperadas, mas toda a comunidade para uma reunião no terreiro da cooperativa. Com o coração na mão, mas a voz firme, compartilhou a situação e propôs algo ousado. Uma vaquinha comunitária onde cada um contribuiria com o que pudesse. Dinheiro, material de construção, mão de obra. A resposta da comunidade foi, além das expectativas. O pedreiro aposentado, seu João, ofereceu-se para coordenar as obras. Dona Teresa, que tinha um filho engenheiro na capital, conseguiu que ele fizesse o projeto técnico gratuitamente. Até o padre da igreja local se envolveu organizando um bazar beneficente. Mas nem tudo eram flores. Em meio à mobilização, um grupo de empresários locais, incomodados com o sucesso da cooperativa, começou a espalhar boatos. Diziam que os produtos não eram seguros, que as mulheres estavam sendo exploradas, que o dinheiro estava sendo mal utilizado. O golpe mais duro veio quando algumas clientes começaram a cancelar pedidos, assustadas com os rumores. Celina sentiu o peso de cada cancelamento como uma pedra em seu peito. As noites se tornaram um exercício de resistência contra o desespero. Foi numa dessas noites de insônia que Ivo apareceu sem aviso. Encontrou Celina sentada na varanda, cercada de papéis e preocupações. Vim te mostrar uma coisa, disse ele, estendendo seu tablet. Na tela, dezenas de mensagens de apoio à cooperativa se espalhavam pelas redes sociais. Clientes antigas compartilhavam suas experiências positivas, defendendo o projeto das calúnias. Você plantou mais que ervas, Celina, disse Ivo, sentando-se ao seu lado. Plantou confiança, respeito, comunidade. Isso não se destrói com alguns rumores. Suas palavras tocaram algo profundo em Celina.
Lembrou-se de quando chegou ao vilarejo, quebrada e humilhada, com apenas R$ 3.000 no bolso e um caderno de receitas. Agora, mesmo em meio à tempestade, não estava mais sozinha. Na semana seguinte, durante as obras de adequação do galpão, uma descoberta emocionante. Sob uma antiga prateleira, os pedreiros encontraram um frasco de vidro com sementes guardado por Adélia anos atrás. Junto, um bilhete amarelado dizia: para quando for preciso recomeçar. Algumas plantas só crescem mais fortes depois que a tempestade passa. Celina segurou o frasco contra o peito, sentindo o peso das sementes e da responsabilidade. Os desafios não haviam terminado. Na verdade, pareciam apenas começar. Mas como as pedras no rio que sua avó mencionava, ela estava aprendendo a permanecer firme, mesmo quando as águas se agitavam ao seu redor. A noite caía sobre o vilarejo quando Celina finalmente terminou de organizar os documentos para a vigilância sanitária. O galpão, agora quase totalmente reformado graças ao esforço coletivo da comunidade, estava silencioso. Apenas o suave aroma das ervas secando e o canto distante das cigarras preenchiam o ambiente. Exausta, decidiu dar uma última olhada nos canteiros antes de ir para casa. O luar iluminava suavemente as plantas, criando sombras dançantes no chão de terra. Foi então que notou algo peculiar. As sementes encontradas durante a reforma, aquelas guardadas por sua avó, haviam começado a brotar. Pequenos pontos verdes emergiam da terra escura, desafiando todas as probabilidades. Sentou-se no banco rústico próximo aos canteiros, aquele mesmo que Ivo havia feito com madeira reaproveitada. As palavras de Caetano, "Não serve para a cidade", que por tanto tempo a atormentaram, agora pareciam distantes, como um eco de outra vida. Sua mão tocou instintivamente o caderno de receitas que sempre carregava consigo, e uma revelação começou a se formar em sua mente. "Eu nunca precisei servir para a cidade", murmurou para si mesma, como quem finalmente decifra um enigma antigo. "Eu precisava servir ao meu próprio propósito." As memórias dos últimos meses desenrolaram-se em sua mente como um filme. A chegada humilhada ao vilarejo, o primeiro bálsamo de calêndula, as mulheres se unindo na cooperativa, a comunidade se mobilizando para salvar o projeto, as plantas que curavam não apenas corpos, mas também espíritos. Abriu o caderno da avó e, sob a luz da lua, começou a ver as anotações com outros olhos. Não eram apenas receitas, eram uma forma de sabedoria que conectava pessoas, que criava comunidade, que transformava vidas. Cada página continha não apenas instruções para manipular ervas, mas lições sobre como viver em harmonia com a terra e com os outros. "Vó", sussurrou, sentindo lágrimas mornas escorrerem por seu rosto, "agora eu entendo. O fracasso na cidade não havia sido um fim, mas um recomeço. Cada desafio enfrentado não era um obstáculo, mas um degrau para algo maior." A cooperativa não era apenas um negócio, era um movimento de transformação que começava nas raízes e se espalhava como as plantas que cultivavam. Um barulho de passos a surpreendeu. Era Maria do Socorro, que também havia ficado até tarde, organizando as ervas secas. "Sabe, Celina", disse a senhora, sentando-se ao seu lado, "outro dia uma cliente me perguntou por que nossos produtos são diferentes dos outros. Eu disse que é porque cada frasco não leva só ervas, leva história, leva cuidado, leva o conhecimento de gerações." Celina sorriu, sentindo uma certeza se cristalizar em seu coração. O verdadeiro valor do que faziam não estava apenas nos produtos que vendiam, mas na rede de apoio e conhecimento que estavam tecendo. Cada mulher que chegava à cooperativa trazia suas próprias histórias, seus saberes, suas lutas, e juntas estavam escrevendo um novo capítulo. Levantou-se do banco com uma energia renovada.
As adequações exigidas pela vigilância sanitária, que antes pareciam um fardo pesado, agora se apresentavam como uma oportunidade de fortalecer ainda mais o projeto. Não se tratava apenas de cumprir normas, mas de elevar o padrão de qualidade sem perder a essência. Vamos fazer diferente, disse para Maria do Socorro, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Vamos documentar não só os processos, mas também as histórias por trás de cada produto. Vamos mostrar que é possível crescer mantendo nossas raízes. Naquela noite, ao voltar para casa, Celina parou no mesmo lugar onde, meses atrás, havia chegado derrotada com uma pequena mala nas mãos. O vilarejo dormia tranquilo e as estrelas pareciam mais brilhantes que nunca. Tirou a antiga aliança que ainda guardava e, num gesto simbólico, enterrou-a junto às plantas recém-nascidas do canteiro. Aqui não é o lugar para onde voltamos. Quando falhamos, pensou, sentindo uma paz profunda se estabelecer em seu peito. É o lugar onde descobrimos quem realmente somos. O vento suave da noite trazia o perfume das ervas, e Celina podia jurar que sentia o abraço de sua avó Adélia, como se ela estivesse ali, sorrindo orgulhosa. O caminho à frente ainda tinha seus desafios, mas agora ela sabia. Não estava apenas construindo um negócio, estava resgatando uma sabedoria antiga e transformando-a em esperança para o futuro. As mudanças na cooperativa Essência da Terra começaram sutilmente, como sementes germinando sob a terra. A primeira foi a criação de um novo ritual. Toda manhã, antes de iniciar a produção, as mulheres se reuniam em círculo para compartilhar histórias sobre as plantas que utilizariam naquele dia. Ana, inicialmente cética em relação a essa perda de tempo, logo percebeu que aqueles momentos fortaleciam os laços entre as cooperadas e mantinham viva a essência do projeto. Minha avó sempre dizia que a calêndula precisa ser colhida ao amanhecer, quando ainda há orvalho nas pétalas, compartilhou Dona Zefa numa dessas manhãs. Não é só superstição, é quando a planta está mais forte, mais vital. Celina começou a registrar essas histórias num novo caderno, criando um arquivo vivo de sabedoria popular que complementava as anotações técnicas exigidas pela vigilância sanitária. Cada produto agora carregava não apenas um rótulo com ingredientes, mas também uma pequena história sobre sua origem e significado. O retorno do fiscal da vigilância sanitária, 2 semanas antes do prazo final, foi um momento de apreensão. Ele percorreu o galpão reformado com um olhar minucioso, verificando cada detalhe das adequações realizadas. Ao final da inspeção, algo inesperado aconteceu. Nunca vi nada parecido, comentou ele, removendo os óculos. Vocês conseguiram atender todas as exigências técnicas sem perder a característica artesanal do processo. Isso é notável. A aprovação oficial trouxe um novo fôlego ao projeto. Com a documentação em ordem, a cooperativa pôde começar a fornecer para pequenas lojas de produtos naturais nas cidades vizinhas. O volume de produção aumentou, mas Celina fez questão de manter o cultivo próprio das ervas principais, terceirizando apenas complementos de fornecedores cuidadosamente selecionados por Ivo. Cada planta que cresce em nosso terreno tem uma história, explicava ela durante uma entrevista para um jornal local. Não podemos perder essa conexão com a terra. Foi nessa época que Ivo trouxe uma proposta que mudaria ainda mais os rumos da cooperativa. Ele havia feito contato com uma universidade que desenvolvia pesquisas em fitoterapia e agricultura familiar. Eles querem estabelecer uma parceria, explicou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Estudar nossas técnicas de cultivo e produção, documentar o conhecimento tradicional.
Em troca, oferecem suporte técnico e validação científica dos produtos. A possibilidade de unir o conhecimento ancestral com a pesquisa acadêmica era tentadora, mas também assustadora. Algumas cooperadas temiam que a presença de pesquisadores pudesse descaracterizar seu trabalho. Foi quando Celina encontrou mais uma anotação reveladora no caderno de Adélia. O conhecimento é como água, precisa fluir para se manter puro. Quando represado, estagna. Após longas discussões, a parceria foi aceita, mas com condições claras. O conhecimento tradicional seria acreditado às suas guardiãs, e qualquer publicação acadêmica deveria incluir as mulheres da cooperativa como coautoras. O impacto foi além do esperado. A presença dos pesquisadores trouxe legitimidade científica ao trabalho que já realizavam intuitivamente. Descobriu-se, por exemplo, que o horário de colheita defendido por Dona Zefa realmente influenciava na concentração de princípios ativos das plantas. Mas nem tudo eram flores. O aumento da produção trouxe novos desafios. Uma remessa de potes chegou com defeito, atrasando entregas importantes. Uma funcionária nova cometeu um erro na preparação de um lote de hidratante que precisou ser totalmente descartado. O cansaço começava a pesar sobre todas. Numa tarde particularmente difícil, após resolver mais uma crise, Celina encontrou Ivo no jardim de plantas medicinais. Ele estava agachado, examinando com atenção um pé de melissa que apresentava algumas folhas amareladas. Às vezes as plantas adoecem, disse ele, sem tirar os olhos da planta. Não porque são fracas, mas porque precisam nos ensinar algo. Esta aqui está nos dizendo que o solo precisa de mais cuidado. Celina sorriu, reconhecendo a sabedoria simples daquelas palavras. Os desafios não eram obstáculos, eram sinais que apontavam o que precisava de atenção, de cuidado, de ajuste. Como as plantas do jardim, a cooperativa também precisava de podas ocasionais para crescer mais forte. Naquela noite, ao atualizar o novo caderno de registros, Celina acrescentou sua própria observação. O verdadeiro crescimento não está apenas nos números, mas na sabedoria de equilibrar o novo com o antigo, a técnica com a tradição, a eficiência com o cuidado. A notícia chegou numa manhã de quinta-feira. Uma grande rede de lojas naturais queria distribuir os produtos da essência da terra em toda a região sudeste. A proposta, apresentada em uma pasta elegante por um executivo de terno bem cortado, incluía números que fariam qualquer empresário iniciante perder o sono. Ana, com sua experiência em gestão financeira, foi a primeira a ver o potencial da oportunidade. Isso poderia multiplicar nossa receita em 5 vezes, explicou durante a reunião extraordinária da cooperativa. Poderíamos investir em equipamentos melhores, aumentar os salários, criar novos postos de trabalho. Mas havia uma série de exigências: padronização total da produção, uso de conservantes sintéticos para aumentar o prazo de validade, terceirização do cultivo de ervas, para garantir volume constante. Em essência, pediam que a cooperativa se transformasse em uma pequena indústria. Celina passou a noite em claro, relendo o caderno de Adélia em busca de orientação. Entre as páginas amareladas, encontrou uma anotação que sua avó havia feito sobre um antigo pé de rosa. Algumas flores, quando forçadas a crescer rápido demais, perdem seu perfume. Na manhã seguinte, reuniu todas as cooperadas para uma conversa franca. O debate foi intenso. Algumas defendiam aceitar a proposta, argumentando que era uma chance única de crescimento. Outras temiam perder a essência do projeto. Foi Roseli, uma das cooperadas mais quietas, que trouxe uma perspectiva transformadora. Ex-vítima de violência doméstica, ela havia encontrado na cooperativa não apenas um trabalho, mas um espaço de cura e empoderamento. Quando cheguei aqui, disse ela com voz firme, apesar dos olhos marejados,
estava quebrada por dentro. Não foram só os produtos que me curaram, foi o modo como trabalhamos juntas, como cuidamos umas das outras e das plantas. Isso tem um valor que dinheiro nenhum pode comprar. A fala de Roseli tocou algo profundo em todas as presentes. Uma a uma, outras mulheres começaram a compartilhar suas próprias histórias de transformação através do trabalho na cooperativa. Iris, a jovem que antes sonhava em fugir para a cidade grande, contou como havia descoberto seu propósito nos estudos de fitoterapia. Maria do Socorro revelou que, pela primeira vez na vida, sentia orgulho de seu conhecimento sobre plantas medicinais. A decisão foi unânime. Agradeceriam a proposta, mas manteriam seu modelo original de trabalho. No entanto, essa escolha trouxe seus próprios desafios. Era preciso encontrar formas de crescer sem perder a identidade. Foi então que Ivo, que acompanhava tudo com seu jeito quieto e observador, sugeriu uma alternativa. E se, em vez de crescer para fora, crescêssemos para dentro? Poderíamos criar um centro de formação, compartilhar nosso conhecimento com outras comunidades. A ideia pegou fogo. Logo, o antigo sonho de Celina de oferecer oficinas ganhou uma nova dimensão. Com a ajuda dos pesquisadores da universidade, desenvolveram um programa de capacitação que incluía não apenas técnicas de produção, mas também gestão cooperativa, agricultura sustentável e empreendedorismo feminino. O primeiro grupo de alunas veio de um assentamento vizinho. Eram 15 mulheres, cada uma com sua história de luta. Durante 6 semanas, viveram e aprenderam com as cooperadas da essência da terra. Ao final do curso, não levaram apenas conhecimento técnico, carregaram consigo sementes de transformação para suas próprias comunidades. O sucesso do programa trouxe uma surpresa inesperada. Uma fundação internacional de apoio a projetos sociais entrou em contato, interessada em financiar a expansão do centro de formação. O apoio financeiro viria sem exigências de mudança no modelo de trabalho, apenas o compromisso de manter viva a transmissão do conhecimento tradicional. Numa tarde tranquila, enquanto organizava as ervas recém-colhidas com Ivo, Celina percebeu como sua compreensão de sucesso havia mudado. Não era mais sobre números em uma planilha ou frascos em prateleiras de grandes lojas. Era sobre vidas transformadas, conhecimento preservado, dignidade recuperada. Sabe, disse ela, separando cuidadosamente as folhas de melissa, acho que finalmente entendi o que a avó Adélia queria dizer com o tempo das colheitas. Não é só sobre esperar as plantas ficarem prontas. É sobre permitir que cada coisa floresça em seu momento certo. Ivo sorriu, seus olhos encontrando os dela, com aquele brilho especial que agora ela conhecia tão bem. E algumas colheitas, respondeu ele suavemente, são mais doces quando compartilhadas. A chegada da primavera trouxe mais que flores ao vilarejo. Numa manhã especialmente agitada, enquanto supervisionava o plantio de uma nova horta medicinal, com o segundo grupo de alunas do centro de formação, Celina recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Estava grávida. A descoberta veio como uma surpresa doce, embora não totalmente inesperada. Seu relacionamento com Ivo havia florescido naturalmente ao longo dos meses, como as plantas que cultivavam juntos. O casamento simples, celebrado no terreiro da cooperativa, 6 meses antes, havia sido uma festa que uniu toda a comunidade. É um novo ciclo que se inicia, disse Dona Zefa, quando Celina compartilhou a novidade durante a roda matinal. As outras mulheres celebraram com alegria, mas também com uma preocupação velada, como a gravidez afetaria o trabalho na cooperativa. Celina encontrou a resposta no próprio modelo que haviam construído. A gestão compartilhada que tanto defendiam seria posta à prova. Josefa assumiria mais responsabilidades na produção, enquanto Ana coordenaria a parte administrativa com maior autonomia.
Era hora de confiar nas estruturas que haviam criado. No entanto, uma descoberta durante um exame de rotina trouxe preocupações. O pequeno Gael, como decidiram chamá-lo ainda no ventre, apresentava sinais de uma condição rara de pele. Os médicos sugeriram uma série de precauções e tratamentos preventivos. Naquela noite insone, Celina folheava o caderno de Adélia quando encontrou uma seção que nunca havia notado antes. Eram receitas específicas para cuidados com a pele de recém-nascidos, incluindo um bálsamo suave feito com calêndula e um camomila. Vó, sussurrou ela, acariciando a barriga, a senhora continua cuidando da gente, não é? O desenvolvimento do bálsamo para bebês tornou-se um projeto especial. Celina mergulhou em pesquisas, unindo o conhecimento tradicional do caderno com os estudos mais recentes sobre dermatologia infantil. A parceria com a universidade revelou-se ainda mais valiosa, com pesquisadores auxiliando na análise da composição e segurança da fórmula. As mulheres da cooperativa se revezavam para ajudar Celina, que agora precisava diminuir o contato com certas ervas durante a gravidez. Esse cuidado coletivo trouxe uma nova dimensão ao trabalho. Começaram a desenvolver uma linha específica para gestantes e bebês, baseada tanto na sabedoria ancestral quanto nas necessidades modernas. É assim que o conhecimento cresce, explicava Celina para as alunas do centro de formação, sua barriga já visível sob o avental. Cada geração adiciona sua própria experiência ao que recebeu dos antigos. O projeto também atraiu a atenção de uma pediatra da cidade vizinha, Douda Helena, que se interessou pela abordagem natural dos cuidados com a pele. Sua experiência clínica trouxe validação adicional ao trabalho da cooperativa, e uma parceria informal começou a se desenvolver. No 6º mês de gestação, durante uma tarde tranquila no jardim medicinal, Celina teve uma epifania. Observando uma jovem planta de lavanda crescer ao lado de um pé mais antigo, compreendeu como sua própria história se entrelaçava com a de sua avó e agora se estenderia através de seu filho. Cada planta que cultivamos, disse ela durante uma aula, em prática, carrega em si mesma todo o conhecimento de suas ancestrais. Não precisamos ensinar uma semente a crescer. Ela já sabe o caminho. Nosso papel é criar as condições certas para que ela floresça. A cooperativa também se adaptava a essa nova fase. Um espaço foi preparado no galpão para servir como área de amamentação e descanso, não apenas para Celina, mas para todas as funcionárias que precisassem. Era uma demonstração prática dos valores que defendiam o cuidado com a vida em todas as suas formas. As pesquisas para o bálsamo infantil avançavam promissoramente. Os testes preliminares mostravam resultados animadores, especialmente para peles sensíveis. Celina documentava cada etapa do desenvolvimento, criando um novo caderno que, como o de sua avó, seria um dia passado adiante. Numa tarde, enquanto organizava as anotações sobre o bálsamo, Celina encontrou uma foto antiga caída entre as páginas do caderno de Adélia. Era sua avó, grávida, em pé no mesmo jardim onde agora ela própria cultivava ervas. No verso, uma mensagem simples: para minha neta, que você descubra que o maior milagre é o ciclo da vida se renovando. As palavras ganhavam um novo significado agora. Celina compreendia que não estava apenas dando continuidade ao trabalho de sua avó, estava participando de algo maior, um ciclo eterno de conhecimento, cura e renovação que se estendia através das gerações. O nascimento de Gael trouxe mais que alegria ao vilarejo, trouxe também uma revolução silenciosa na cooperativa. O bálsamo desenvolvido durante a gravidez de Celina provou-se eficaz não apenas para a condição específica do bebê, mas para diversos tipos de sensibilidade cutânea. Logo, mães de toda a região
começaram a procurar o produto. É como se cada desafio nos mostrasse um novo caminho, refletiu Celina, enquanto amamentava Gael, numa manhã tranquila no espaço, adaptado do galpão. Ao seu redor, outras mães da cooperativa também cuidavam de seus pequenos, criando um ambiente onde trabalho e maternidade coexistiam harmoniosamente. A linha de produtos para bebês e gestantes, nascida da necessidade pessoal de Celina, tornou-se um dos carros-chefe da Essência da Terra. A parceria com a doutora Helena se fortaleceu e juntas desenvolveram um programa de acompanhamento para mães e bebês com problemas de pele, unindo medicina tradicional e conhecimentos ancestrais. Foi durante uma dessas consultas que uma jovem mãe com lágrimas nos olhos compartilhou como o bálsamo havia transformado a vida de sua filha, que sofria com dermatite severa. Depois de tantos tratamentos sem sucesso, encontramos a cura no quintal da avó, disse ela, citando um slogan que as próprias clientes haviam criado. O sucesso dessa nova linha trouxe uma proposta inesperada. Uma importante maternidade da capital demonstrou interesse em estabelecer uma parceria para fornecer os produtos a seus pacientes. Diferente da proposta anterior da rede de lojas naturais, esta respeitava o modo de produção artesanal da cooperativa. É uma oportunidade de levar nossa medicina tradicional para quem realmente precisa, argumentou Ana durante a reunião de cooperadas. E podemos fazer isso sem comprometer nossos valores. A decisão de aceitar a parceria veio acompanhada de um novo desafio: como expandir a produção mantendo a qualidade e os princípios. A resposta surgiu do próprio centro de formação. Algumas das antigas alunas, que já haviam estabelecido suas próprias hortas medicinais em comunidades vizinhas, poderiam se tornar fornecedoras de matéria-prima. Assim criamos uma rede de produção sustentável, explicou Ivo, que havia adaptado seu trabalho como agrônomo para dar suporte técnico a essas novas produtoras. Cada comunidade cultiva o que tem mais aptidão, seguindo os mesmos princípios agroecológicos. O modelo de produção em rede trouxe benefícios inesperados. Cada comunidade participante desenvolveu suas próprias especialidades. Uma se destacava no cultivo de calêndula, outra na produção de camomila, uma terceira no manjericão. O conhecimento circulava entre elas, enriquecido pelas particularidades de cada local. Celina documentava tudo meticulosamente em seu novo caderno, que agora se tornava tão precioso quanto o de Adélia. Entre as receitas e anotações técnicas, registrava também as histórias das mulheres, suas descobertas, seus desafios superados. Era um testemunho vivo de como o conhecimento tradicional podia se adaptar e florescer em novos contextos. Cada página deste caderno, explicava ela para um novo grupo de alunas, é como uma semente que plantamos para o futuro. Não são apenas fórmulas, são histórias de cura, de transformação, de esperança. O pequeno Gael, agora com pele saudável graças ao bálsamo desenvolvido por sua mãe, crescia entre as ervas medicinais, como sua avó Adélia um dia sonhara. Suas primeiras palavras incluíam nomes de plantas, e suas pequenas mãos já tentavam imitar os gestos de cuidado que via as mulheres da cooperativa fazerem. Numa tarde, enquanto organizava um novo lote de produtos para a maternidade, Celina encontrou uma antiga fotografia no caderno de Adélia. Mostrava sua avó ensinando uma jovem a preparar um remédio natural. No verso, uma anotação dizia: "O verdadeiro remédio não está apenas nas plantas, mas no ato de compartilhar o conhecimento com amor." Aquelas palavras ganhavam um novo significado agora. A cooperativa não estava apenas produzindo cosméticos naturais, estava cultivando um legado de cura, de sabedoria, de cuidado com a vida. Cada produto que saía do galpão carregava consigo não apenas ingredientes naturais,
mas também a energia transformadora de mulheres que haviam descoberto seu poder através do trabalho conjunto. O sucesso da parceria com a maternidade atraiu a atenção de uma importante certificadora internacional de produtos orgânicos. Seus representantes chegaram numa manhã de outono, quando as folhas das árvores começavam a dourar. Trajes formais e pranchetas nas mãos, eles percorreram cada centímetro da cooperativa, examinando processos, documentação e instalações. "Vocês têm algo especial aqui", comentou a coordenadora da equipe ao final da visita. "Com nossa certificação, poderiam alcançar mercados internacionais." A proposta era tentadora, mas veio acompanhada de uma lista extensa de exigências. Todas as produtoras da rede precisariam se adequar a padrões internacionais rigorosos. Algumas plantas tradicionais teriam que ser substituídas por espécies catalogadas internacionalmente. E o processo de produção precisaria ser ainda mais padronizado. Isso significa abandonar algumas de nossas parceiras que não têm condições de fazer essas adequações, explicou Ana durante a assembleia extraordinária. "E algumas das ervas que usamos, passadas de geração em geração, não são reconhecidas por eles." O debate se estendeu por dias. As opiniões se dividiam. Algumas viam na certificação internacional uma oportunidade de crescimento sem precedentes. Outras temiam pela descaracterização do projeto. Foi durante esse período de decisão que Ivo recebeu uma proposta que ninguém esperava. Um convite para chefiar um centro de pesquisa em agroecologia na Alemanha. O projeto, com duração de 2 anos, representava uma oportunidade única de desenvolvimento profissional. "Eu não preciso aceitar", disse ele a Celina numa noite, enquanto Gael dormia entre eles. "A cooperativa precisa de mim aqui, você. E nosso filho precisam de mim." Celina sentiu o peso daquela decisão. Por um lado, não queria separar a família. Por outro, compreendia a importância daquela oportunidade para Ivo. Foi buscar conselho no caderno de Adélia e encontrou uma anotação que parecia feita para aquele momento. "Às vezes, precisamos deixar um galho ser podado para que a árvore cresça mais forte. Você deve ir", disse ela a Ivo na manhã seguinte. "O que construímos aqui é forte o suficiente para resistir à distância, e quando voltar, trará novos conhecimentos que poderão ajudar não só a cooperativa, mas todas as comunidades da rede." A decisão sobre a certificação internacional acabou sendo influenciada por um evento inesperado. Durante uma visita à comunidade quilombola, que fornecia uma erva específica para o bálsamo de bebês, Celina conheceu Dona Jurema, uma anciã que mantinha vivo o conhecimento medicinal de seus ancestrais. "Essas plantas que eles dizem que não conhecem", falou a senhora, suas mãos enrugadas acariciando folhas de uma erva não catalogada, "curaram meu povo por gerações. O papel pode não reconhecer, mas o corpo sabe." Aquelas palavras tocaram algo profundo em Celina. Na mesma noite, sonhou com sua avó Adélia, que lhe mostrava um jardim onde plantas diferentes cresciam lado a lado. Algumas conhecidas, outras misteriosas, todas importantes. Na assembleia final, sobre a certificação, Celina compartilhou uma proposta diferente. Em vez de buscar o selo internacional, criariam seu próprio sistema de certificação participativa, baseado nos princípios da agroecologia e no respeito ao conhecimento tradicional. "Podemos estabelecer critérios que garantam a qualidade dos produtos sem excluir ninguém", explicou ela. "Um selo que reconheça não apenas as plantas, mas as pessoas que as cultivam, suas histórias, seus saberes." A ideia foi recebida com entusiasmo. As cooperadas começaram imediatamente a trabalhar nos critérios, unindo o rigor técnico necessário com o respeito às tradições locais.
A universidade parceira ofereceu suporte para desenvolver protocolos de controle de qualidade que pudessem validar cientificamente as propriedades das plantas tradicionais. A partida de Ivo para a Alemanha coincidiu com o início desse novo projeto. Foi uma despedida emocionante, mas cheia de esperança. Você me ensinou que as raízes mais fortes são aquelas que sabem se adaptar sem perder sua essência, disse ele a Celina no aeroporto. Naquela noite, sozinha com Gael no colo, Celina abriu o caderno onde agora registrava sua própria jornada. Na página em branco escreveu: "Algumas vezes precisamos deixar ir para poder crescer, como as plantas que soltam suas sementes ao vento, confiando que encontrarão solo fértil para germinar." Sentada na antiga cadeira de balanço da varanda, Celina observava o pôr do sol tingir de dourado os canteiros da cooperativa. 2 anos haviam se passado desde a partida de Ivo para a Alemanha, e sua volta estava prevista para a semana seguinte. O tempo, ela percebia, havia passado como o vento entre as ervas do jardim, suave, mas deixando suas marcas. Gael, agora, com quase 3 anos, brincava entre os canteiros sob o olhar atento de Dona Zefa. Sua pele, antes motivo de tanta preocupação, estava saudável, graças ao bálsamo que sua própria história havia inspirado. O menino já conhecia o nome de várias plantas e, como sua mãe, parecia ter herdado a conexão especial com a terra. O sistema de certificação participativa que haviam criado tornara-se um modelo para outras cooperativas pelo país. O selo Raízes, como o chamavam, não apenas garantia a qualidade dos produtos, mas contava a história de cada comunidade produtora, valorizando seus saberes tradicionais e suas práticas sustentáveis. "A senhora precisava ver, Dona Adélia", murmurou Celina para o vento, como costumava fazer quando sentia saudade da avó. Como sua sabedoria floresceu em tantos lugares diferentes. O centro de formação havia se expandido para além das expectativas iniciais. Agora recebia grupos de mulheres de diferentes estados, cada uma levando de volta para suas comunidades não apenas técnicas de produção, mas uma nova forma de ver o trabalho cooperativo e o conhecimento tradicional. Naquela manhã, Celina havia recebido uma carta que a fez refletir profundamente sobre sua jornada. Era de uma jovem de uma comunidade distante que havia participado do programa de formação no ano anterior. "Quando cheguei aí, pensava que iria apenas aprender a fazer cosméticos naturais, mas levei muito mais. Aprendi que nossas raízes são nossa maior força, que o conhecimento de nossas avós tem valor, que juntas somos capazes de transformar não apenas plantas em remédios, mas dor em cura, medo em coragem." As palavras da jovem ecoavam a própria transformação de Celina. Lembrou-se de quando chegou ao vilarejo quebrada e humilhada, com apenas R$ 3.000 no bolso e um caderno de receitas. Agora, a cooperativa Essência da Terra era mais que um negócio bem-sucedido. Era um movimento de transformação social que se espalhava como sementes ao vento. A rede de produtoras já englobava 15 comunidades diferentes, cada uma com sua especialidade. O conhecimento fluía entre elas como água, entre hortas bem cuidadas, nutrido pela troca de experiências e pelo respeito mútuo. As plantas que a certificadora internacional não reconhecia haviam se tornado objeto de estudos científicos, com resultados promissores que validavam o que as antigas curandeiras sempre souberam. Ana, que no início via números e planilhas, com olhos puramente técnicos, havia se transformado em uma defensora ferrenha do modelo cooperativo. "Descobri que existe uma matemática diferente aqui", costumava dizer. "Uma onde o resultado final não é apenas financeiro, mas humano." O programa de apoio a mães e bebês, nascido da experiência com Gael, agora atendia famílias de toda a região. A parceria com a maternidade havia se expandido para incluir um projeto de pesquisa sobre o uso de fitoterápicos no cuidado materno-infantil,
unindo o conhecimento tradicional à medicina moderna. Folheando o caderno da avó, agora acompanhado por seu próprio volume de anotações, Celina encontrou uma frase que havia sublinhado anos atrás. O verdadeiro poder de cura não está apenas nas plantas, mas no amor com que as cultivamos e compartilhamos. Agora ela compreendia plenamente o significado daquelas palavras. Cada produto que saía da cooperativa carregava mais que ingredientes naturais. Levava consigo histórias de superação, conhecimento ancestral, cuidado com a vida em todas as suas formas. As cartas de Ivo, que chegavam regularmente da Alemanha, traziam não apenas saudade, mas também a certeza de que haviam feito a escolha certa. Ele escrevia sobre como o trabalho da cooperativa despertava interesse na comunidade científica internacional, sobre como os princípios que haviam desenvolvido juntos podiam contribuir para projetos em outras partes do mundo. O sol já se punha quando Gael correu para o colo da mãe, trazendo uma flor de calêndula recém-colhida. "Olha, mamãe", disse ele com sua voz infantil, "essa é a flor que faz o remédio da vovó Adélia." Celina abraçou o filho, sentindo as lágrimas mornas escorrerem pelo rosto. Em seu coração, sabia que havia construído algo que ia muito além de uma empresa de cosméticos naturais. Havia criado um espaço onde o conhecimento tradicional era valorizado, onde mulheres encontravam sua força, onde a cura vinha não apenas das plantas, mas do poder transformador do trabalho conjunto e do respeito às raízes. A inauguração da nova estufa ecológica atraiu visitantes de toda a região. O espaço, construído com tecnologias sustentáveis trazidas por Ivo da Alemanha, representava a união perfeita entre conhecimento tradicional e inovação. Celina observava a movimentação com um sorriso sereno, Gael agarrado à sua saia, enquanto Ivo, recém-retornado, cumprimentava os convidados. O evento havia atraído diversos tipos de pessoas, pesquisadores da universidade parceira, representantes de outras cooperativas, jornalistas locais e, para surpresa de Celina, rostos conhecidos de seu passado. Entre eles, discreto e envelhecido, estava Caetano. A presença de seu pai, que anos atrás a havia mandado voltar para a roça com palavras cortantes, causou um turbilhão de emoções em seu peito. Ele segurava em mãos a carta de perdão que havia enviado meses atrás, na qual expressava seu arrependimento e admiração pelo que ela havia construído. Quando chegou o seu momento de discursar, Celina subiu ao pequeno palco improvisado com a mesma dignidade simples que havia aprendido com sua avó. O caderno de Adélia e seu próprio caderno de registros estavam em suas mãos, símbolos de um conhecimento que atravessava gerações. "Há 8 anos", começou ela, sua voz clara e firme, "voltei para este vilarejo carregando apenas uma pequena mala, R$ 3.000 e um caderno de receitas. Pensava que estava voltando derrotada, mas, na verdade, estava sendo chamada de volta às minhas raízes." Seus olhos percorreram a multidão, encontrando os rostos que haviam feito parte de sua jornada. Dona Zefa, que primeiro acreditou em seu bálsamo de calêndula. Josefa, que transformou sua dor em força na cooperativa. Ana, sua irmã, que aprendeu a ver além dos números. As mulheres das comunidades parceiras, cada uma com sua história de transformação. "Aqui a gente planta, cuida, espera o tempo certo", continuou ela, "e colhe o que é nosso por direito, mas a maior colheita não está nos frascos que produzimos ou nos números que alcançamos. Está nas vidas que floresceram junto conosco." Ao descer do palco, seus olhos encontraram os de Caetano. Não havia mais mágoa em seu coração, apenas compreensão e a serenidade de quem havia encontrado seu verdadeiro caminho. Com um aceno contido, reconheceu sua presença e seguiu em direção a Gael, que corria entre os pés de lavanda. Mais tarde, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Celina encontrou-se sozinha na varanda da casa.
O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja que lembravam as flores do jardim. Seus pés descalços tocavam a madeira antiga do assoalho, conectando-a com todas as histórias que aquela casa guardava. Abriu o caderno da avó numa página aleatória e sorriu ao ler uma anotação familiar. As plantas nos ensinam que para crescer é preciso primeiro aceitar nossas raízes. Ao lado, em seu próprio caderno, havia escrito sua complementação e que nossas raízes são mais fortes quando entrelaçadas com as de outros. Ivo se aproximou silenciosamente, trazendo 2 xícaras de chá de melissa, a mesma erva que haviam plantado juntos no início de tudo. Gael dormia tranquilo no quarto, sua respiração suave, embalada pelo perfume das plantas do jardim. "Sabe o que descobri nesses anos todos?" disse Celina, aceitando a xícara com um sorriso. "Que às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta para casa. E que casa não é apenas um lugar, é onde nosso coração encontra seu propósito." O vento suave da noite trazia o aroma das ervas, misturado com promessas de dias vindouros. A cooperativa Essência da Terra havia se tornado mais que um projeto de sucesso. Era um testemunho vivo de como o conhecimento tradicional, quando nutrido com respeito e amor, podia transformar vidas. De seu lugar na varanda, Celina podia ver os canteiros que se estendiam até o horizonte, as luzes do galpão, onde algumas cooperadas ainda finalizavam a produção do dia, a nova estufa que simbolizava o futuro. Cada elemento contava uma história de superação, de união, de fé no poder transformador do trabalho conjunto. "Vó", sussurrou ela para o vento, como costumava fazer nos momentos importantes, "a senhora estava certa. A verdadeira essência não está apenas nas plantas, está no amor que colocamos em tudo que fazemos." E ali, com os pés descalços, na madeira antiga, o coração transbordando de gratidão, Celina compreendeu. Ela não apenas havia florescido, havia feito a terra florescer com ela. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Clica em curtir e comenta qual parte mais te impactou. Da história